Vamos falar com Deus mais uma vez? Vamos orar ao Senhor para que Ele fale ao nosso coração através da palavra dEle. Então somente a palavra dEle. Qualquer coisa que vier de nós será insuficiente para a carência, para a necessidade que as nossas vidas têm do Senhor e da palavra de Deus. Senhor, nós sabemos que o Senhor criou o universo por Tua palavra. Nós sabemos que o Senhor transformou do caos a ordem, a esperança, ao sentido, tudo através do poder do Senhor, através das Suas palavras. Nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, porque nós sabemos que a Tua voz pode transformar as nossas vidas. Nós sabemos que a Tua voz pode colocar ordem no caos do nosso viver. Nós sabemos que a Tua voz pode colocar uma ordem, uma direção, uma segurança e uma esperança para um caminhar em um mundo inconstante, quando as nossas emoções e o nosso próprio ser é limitado. Encontramos essa esperança no Senhor e na Tua palavra. Por isso nós clamamos ao Senhor, fale conosco, Senhor, por favor, em nome de Jesus, amém. Essa imagem talvez é uma imagem que você vê aqui na projeção e é um pouquinho diferente. Esse é o filme que vai sair amanhã em todos os cinemas do mundo todo, é o novo Super-Homem, bem fraco. Então, quantos de vocês já compraram os ingressos para ir neste filme? Eu acho que se lançasse um filme assim, de um super-homem fraco, limitado, possivelmente não iria encher os cinemas. Eu acho que a gente não ia comprar algo para assistir. Hoje não compra mais DVD, não, hoje acessa, você paga lá pelo Google ou outra coisa do tipo. Mas a verdade é que nós, seres humanos limitados, procuramos algo que possa nos dar força, algo que possa nos dar esperança, algo que nos faça se sentir, de fato, fortes. É desejo de todos nós. É desejo de todos nós estarmos fortes. Eu tenho certeza que por mais que a gente enrole, por mais que uma outra circunstância a gente tenta dizer, não, eu não gostaria de ser tão forte assim. No fundo, nós gostamos de ser fortes. Por isso que tem tantos super-homens. Por isso que existem tantos super-heróis, melhor dizendo. Agora, e a fraqueza? Como lidar com a fraqueza? Como lidar com a fraqueza? Como você lida com a fraqueza? Como você lida com as suas fraquezas? Como você lida com as fraquezas das pessoas que te rodeiam? Como você lida com a fraqueza de quem convive com você dentro do seu lar? Talvez aqui na igreja, do seu lado. Nós não gostamos de fraquezas. Nós nem gostamos de pensar a respeito de fraquezas. Nós gostamos de falar sobre outras coisas. Não é mesmo? Um filme desse não iria dar ibope nenhum. Mas a questão é que, queiramos reconhecer isso ou não, queiramos admitir ou não, é fato que nós somos fracos. É fato que nós somos limitados. Deixa eu te fazer pensar em algo aqui. Crianças, quantos de vocês, os demais também, mas focado para as crianças agora. Quantos de vocês assistiram algum dos filmes do Super-Homem? Levanta as mãos aí para eu ver vocês. Ah, vários de vocês. A maioria assistiram algum filme do Super-Homem. Você fica feliz se você assistir um desses filmes, em algum deles, não estou dando spoiler, não sei o que acontece, tá? Se você não assistiu algum desses, não vou dar spoiler. Mas você ficaria feliz se no final do filme, ao invés dele vencer o inimigo, ele e toda a cidade é derrotada? Não, com certeza não. A gente espera que o super-homem, que os super-homens, os super-heróis, de forma geral, vençam. E assim, nós buscamos essa esperança. Nós queremos fortaleza, nós queremos nos sentir fortes. Mas deixa eu fazer uma pergunta agora para os adultos. Existem momentos das nossas vidas que nós nos sentimos muito frágeis. Pensou em algum aí? Eu tenho uma lista que me fazem ver que eu sou muito fraco. Mas, de novo, não é algo que a gente quer pensar, não é algo que a gente quer sentir. Mas eu te pergunto, como você tem lidado com a fraqueza, sua ou do outro? Como você olha para as suas fraquezas? Como você olha para as fraquezas das pessoas que estão à sua volta? Como você lida com isso? Como Deus gostaria que nós olhássemos para as nossas fraquezas ou para as fraquezas daqueles que nos rodeiam? Há um personagem no Antigo Testamento, um personagem que me intriga bastante, um personagem que eu gosto muito, que está lá no Antigo Testamento, na história, no período dos juízes, onde a nação de Israel não tinha rei, e por não ter rei, quando a nação clamava ao Senhor, no meio de todo o caos, da desobediência, deles estarem longe de Deus, vinha problema, vinha um monte de situação problemática, e aí eles clamavam a Deus, Deus, estou errado, estamos fazendo tudo errado, está tudo ruim,
clamavam a Deus. Deus então levantava um juiz que cuidava da questão social, cuidava da questão religiosa e de todas as orientações que eles precisavam seguir. Quando eles assim clamavam e esse juiz se levantava e vinha a eles, o que acontecia? Se esse era um homem temente a Deus, guiava o povo nas leis de Deus, direcionava o povo nas questões sociais e de novo a paz vinha e de novo as vitórias vinham e tudo então começava a caminhar de uma forma significativamente restaurada na caminhada do povo de Deus. O problema é que quando nós olhamos para esse livro, nós precisamos relembrar algumas informações, e eu já falei que o livro é de Juízes, mas o que tem a ver o livro de Juízes, a nação de Israel, a vida deles com a fraqueza e com a sua vida e com a minha vida? Tudo, porque esta é a porção da palavra de Deus para mim e para você hoje. E Deus quer nos ensinar como lidarmos com as fraquezas. Deus quer nos ensinar a pensar e organizar os nossos sentimentos e as nossas emoções, as nossas reações, tudo à luz da palavra de Deus, de como lidar com as nossas fraquezas. Ah, mas eu não me encontro fraco em nenhuma área. Pode ter certeza que essa palavra também é para você que não se sente fraco, que não encontra fraqueza. Já te falei que este personagem está no livro de Juízes, mas eu quero te lembrar uma coisa que acontecia ali no livro de Juízes, que eu acredito que resume o livro como um todo. Essas pessoas, esses nossos irmãos, no período do livro de Juízes como um todo, desobedeciam a Deus de forma repetida, diversas vezes. Começavam a viver bem, quando estavam bem, abandonavam o Senhor. E uma coisa muito interessante que eu já citei esses dias atrás para nós aqui, é que a nação de Israel começou a se afastar de Deus no seu melhor momento, quando eles conquistaram aquilo que eles esperavam. No melhor momento, quando estava tudo bem, o que acontece? Se esquecem de Deus, deixam Deus de lado, começam a caminhar com o que eles querem, do jeito que eles querem. E aí então surgem todos os problemas, caos para todo lado. Pais que preferem agradar os seus filhos do que falar a verdade para os seus filhos. Então preferem desagradar a Deus e agradar os seus filhos. Pais que preferem abrir mão da justiça para agradar os seus filhos e fazer aquilo que é conveniente. E a coisa vai piorando dentro desse livro. E aí não é só uma questão social entre pai e filho, mas é uma questão social entre marido, esposa, é uma questão na questão de trabalho, na questão religiosa, e tudo vira uma bagunça e tudo vira um caos. E é essa constante na vida desse povo que acontece. Mas no meio de tudo isso, todas as vezes que o povo de Israel clamava, o que acontecia? Deus, na sua imensa graça, mandava alguém, que era esse juiz. Então esse juiz liderava. Tem um PowerPoint para vocês aí que resume bem Juízes capítulo 17, versículo 6. Um versículo resume a ideia do livro todo. Eu vou citar para você e também estará para você aqui. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Em algumas outras versões, esse versículo em destaque aí dizia que não havia rei em Israel e cada um fazia aquilo que estava no seu coração. Ou seja, seus sentimentos, suas emoções. Qual era a consequência do povo, da nação, da família, do indivíduo fazer o que queria? Fazer o que estava no seu coração, nas suas emoções, na sua vontade. A consequência é que eles viviam uma exacerbada instabilidade espiritual. Opressão, decadência, desgraça sem fim de todos os lados de suas vidas. Desde o relacionamento de casal, na família, na sociedade, na igreja, se assim pudéssemos chamar, tudo estava um caos. Mas, no meio de tudo isso, o personagem principal desse livro não é aquele que eu vou citar daqui a pouco. O personagem principal é Deus. Porque a nação de Israel repetidas vezes desobedecendo, e todas as vezes que a nação estava destruída, toda vez que a nação tinha virado as costas para Deus, e ela então destruída via que era fraca, reconhecia sua impotência, clamava a Deus por socorro, Deus enviava. Quem é o personagem central deste livro? Deus. Com uma graça misericordiosa, com um poder sobrenatural, incansável, sempre disposto a dar o perdão, a dar a restauração. E se nós ficássemos só por aqui, essa já seria uma mensagem tanto para nos encorajar na nossa caminhada. A graça de Deus sempre estava disponível, como continua estando disponível. Olha o versículo de Juízes 3:9. Quando clamaram ao Senhor, Ele levantou juízes para os libertar. Então eu já expliquei, já relembrei à nossa mente, ao nosso coração, essa verdade que nos traz o foco do quê? De uma nação rebelde. Não era um tropeçar. Não era tô andando, opa, não vi aqui, caí. Não era. Era uma desobediência contínua. Decididamente se entregar ao meu coração, à minha vontade, fazer do jeito que eu quero.
Não tinha gente fazendo certo, não tinha líder fazendo certo, não tinha igreja fazendo certo. Cada um seguia o seu próprio coração. E Deus no meio de tudo isso nos chamando. Agora eu quero então falar para você o personagem. Abra sua Bíblia comigo lá em Juízes capítulo 6. E tem um personagem aí, Gideão, um personagem bem conhecido. Nós vamos dar uma volta do capítulo 6 ao capítulo 8. Nós não vamos ler todos os versos, mas vamos destacar aqueles que são importantes para entendermos. Gideão é um homem chamado por Deus no meio dessa nação corrupta, no meio dessa nação que decididamente está desobedecendo. E do meio dessa nação, Deus então levanta este homem pelo clamor da nação para que ele os lidere, segundo os princípios e a vontade de Deus. Não era uma pessoa de grandes destaques, não vinha de uma geração de sua família de destaque ou de uma região significativa, era um homem simples, um homem sem grandes questões que o fazia ser alguém muito importante para ocupar essa responsabilidade. Mas, vamos ler alguns versos. Capítulo 6, versículo 34, nós vamos dar uma olhada no que começa a acontecer na história dele, depois eu te digo que está um pouquinho antes. Capítulo 6, versículo 34, nos diz assim: Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele com um toque de trombeta convocou os asbrezitas para segui-lo. Versículo 35 continua dizendo o que eles fazem e o que eles alcançam. Então, só um detalhe aqui. No meio de toda essa nação, Deus levantou, só estou mostrando para você que é o Espírito de Deus, é Deus levantando, capacitando esse homem para ir para a batalha. Mas volta comigo agora lá no capítulo 6. Vamos ler ali o versículo 1 e o versículo 6, no início do capítulo. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Então note, a nação reconhece o seu estado pecaminoso, a nação se vê sem nenhum recurso. Não é que eu reconheço que sou fraco. As circunstâncias evidenciam a minha impossibilidade. As circunstâncias mostram que fazer do meu jeito e caminhar do meu jeito não dá. E aí então eu me prostro e até quando eu digo que não acredito em Deus, eu grito: socorro, ó meu Deus! Porque na hora do socorro a gente grita um socorro. O que aconteceu com a nação era isso. Nós já vimos nos versículos seguintes o que aconteceu. Deus então levanta este homem. E agora eu quero ir para o capítulo 7 com você. E nós vamos ler alguns versos ali do início do capítulo. Me acompanhe, por favor. Capítulo 7, versículo 1 e os versículos seguintes. De madrugada, Jerubal, isto é, Gideão e todo o seu exército, acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto de Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian em suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que por sua própria força os libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, este irá. Mas se eu lhe disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhes disse: separe os que beberem a água lambendo-os como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, lambendo-as com as mãos à boca, levando com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei você e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande todos os outros homens para casa. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois eu vou entregá-los nas suas mãos. Vamos pular para o verso 19, vamos até o 21. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco antes da meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas,
tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 300 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros. Empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento e todos os midianitas fugiram correndo e gritando. O que nós vemos nessa história? O que Deus tem a nos ensinar a respeito das nossas fraquezas ou das fraquezas das pessoas à nossa volta? O que Deus tem a nos falar quando uma história como essa chega diante de nós e não é uma historinha, não é uma história de super-homens ou super-heróis inventada por um ser humano que quer trazer uma esperança falsa e tola para nós. Não é a esperança que nós tentamos encontrar. O que Deus quer nos dizer com este texto que nós acabamos de ler? Triunfe na fraqueza, seja dependente. Seja dependente. Deus deseja que sejamos dependentes dele. Em meio às nossas fraquezas, ao lidarmos com nossas ou com as fraquezas alheias, o que Deus está querendo nos ensinar é que nós precisamos depender do Senhor. Você prestou atenção quando foi lido o texto bíblico? Havia um grande número de homens no exército para lutar contra o exército inimigo. E este grande número era insuficiente para vencer o exército inimigo, que era ainda mais poderoso. Mas o que Deus disse? Não permitirei que vocês vão com todos esses homens. Eu farei o quê? Vou diminuir. Para que quando vocês vencerem, vocês saibam que quem deu a vitória para vocês fui eu. Para que vocês não se orgulhem pensando que vocês são bons. Para que vocês não se orgulhem achando que vocês são fortes. Nós precisamos olhar para as nossas fraquezas com a compreensão de que nós não precisamos ser super-homens. Vivemos em uma sociedade difícil, competitiva. Vivemos uma sociedade, principalmente no nosso país, aonde quando você consegue um emprego e você chega aonde você queria, ou você está liderando a sua empresa ou algo do tipo, tem um monte de gente tentando puxar o tapete, tem um monte de gente tentando fazer algo para que você perca e eles tomem o seu lugar. Nós não somos uma nação, infelizmente, onde as pessoas se juntam e se preocupam com aquilo que vai ser produzido, com o bem daquilo que eu produzo e o benefício que isso vai ser para todos. Somos uma nação que se assemelha muito na situação do povo de Israel, onde cada um fazia o que queria, do jeito que queria e quando queria. A palavra de Deus, a igreja, eu vou seguir quando me convir. E também vou pregar a palavra de Deus da forma que me convir. Essa é a nossa verdade, esse é o cenário da realidade nossa no Brasil e também de alguns outros países. Mas eu acredito que nesse aspecto nós estamos um pouco pior. Agora, no meio dessa nação, no meio dessa situação, onde todo mundo está competindo, onde dizem que nós, homens, temos que ser fortes, que nós temos que sustentar as nossas famílias, nós temos que dirigir, e nós temos que prover, e nós temos que cuidar, são coisas lícitas. Mas desde que a gente saiba que o nosso maior provedor é o Senhor. Desde que saibamos e tenhamos a certeza e o descanso de que quem cuida e quem dá a vitória para as nossas guerras e para as nossas batalhas é o Senhor. No meio dessa nação e no meio de toda essa pressão, você jovem, que está enfrentando a questão universitária, vou entrar numa faculdade ou não vou, é cursinho daqui, cursinho de lá, e prova, e tentativa daqui, e tentativa de lá. O convite de Deus para cada um de vocês, no meio dessa fase, no meio dessa circunstância é: não se preocupe em ser fraco, porque no meio da sua fraqueza, Deus quer te fazer triunfar, se você for dependente dEle. Para nós maridos, nós pais, o desafio é gigantesco de sermos fiéis ao Senhor, de guiarmos uma família dentro dos propósitos de Deus. E é exatamente nesse contexto que Deus vem falar para mim e para você. Reconheça a sua fraqueza, seja dependente, porque no meio da dependência eu posso fazer grandes coisas. Para você, mulher, que tem que cuidar da casa, tem que às vezes trabalhar fora, tem que cuidar dos filhos, tem que estar bonita, tem que se cuidar e ainda tem que fazer isso, aquilo outro, no meio de todos esses desafios, no meio de todas as nossas impossibilidades, Deus deseja estar conosco, nós precisamos ser dependentes. Agora, talvez eu não vou conseguir citar aqui qual é a sua situação. Talvez a sua situação é uma luta contra um pecado que tem feito você se ver fraco, se ver impotente, e esse pecado tem vencido você, e esse pecado tem tomado o seu coração, ou é alguma área da sua vida que tem roubado a sua alegria, roubado a sua esperança. A palavra de Deus vem para cada um de nós, exatamente nessa situação. E vem também para aqueles que estão fortes, para aqueles que estão vencendo, para aqueles que estão
conseguindo no Senhor superar e estar na palavra de Deus. Mas preste atenção sobre a dependência de Deus. Depois de diminuir a quantidade de homens, já era impossível humanamente vencer este exército inimigo com todos os homens que tinha. Deus diminui, manda 20 mil embora, fica 10. Agora, de 10 mil, imagina o medo. Imagina você no lugar de Gideão. Eu preciso liderar um exército e o exército inimigo é gigantesco e as impossibilidades são todas. Como eu vou vencer? E Deus diminui o número. Deus, o senhor está de brincadeira, não é possível. Como? E aí Deus diminui ainda mais, diminui para 300 homens. E agora 300 homens vai contra um exército inimigo gigantesco. E Deus diz que eles vão vencer assim, para que fique evidente o poder de Deus, para que fique evidente a graça de Deus, para que fique claro para mim e para você e para os nossos irmãos e para todos nós que o poder é de Deus. E nós lemos e nós vimos que eles vencem a batalha. Nós vimos que o Senhor dá a vitória a estes homens. No meio das nossas fraquezas, no meio das nossas impossibilidades, o que nós temos feito? Paralisado? A gente não consegue ir para lugar nenhum, a gente não consegue fazer nada. No meio das nossas impossibilidades, no meio das nossas dificuldades, no meio das nossas batalhas, na luta por viver, na luta por conseguir negar o meu coração que me engana, as minhas vontades que tentam me seduzir e fazer a vontade de Deus, eu me entrego a elas porque eu não consigo lutar? Ou eu olho para tudo isso e falo, não, isso não é para mim, não há esperança, não tem jeito. Ou eu tento fazer de todos os jeitos, com tudo que eu tenho, e aí depois de tentar, cansado, frustrado e sem esperança, eu me entrego ao caos e deixo a vida me levar. Qual é a minha situação, qual é a sua situação? Eu imagino que todos nós passamos por todos esses estágios. Momentos onde nós nos sentimos vitoriosos, e nesses momentos nós somos mais impacientes com os outros, nós somos mais faltos em misericórdia, faltos em graça com aqueles que nos rodeiam. Momentos que nós estamos mais frágeis e vendo, Deus permite que vejamos as nossas fraquezas, nós somos então mais humildes, mais dependentes, quando nós vemos que os nossos recursos são insuficientes. Pare para pensar comigo. Deus, diante de uma nação, a nação de Israel, o seu povo, fez com que tudo isso acontecesse para mostrar o seu poder. O que será que Deus está fazendo na minha vida, no dia de hoje, na caminhada de hoje? O que será que Deus está fazendo na sua vida hoje? Que revela fraqueza, que revela impossibilidade, e o que Deus está querendo nos mostrar, a grandeza de Deus, a grandeza de Deus. Quanto mais fraco eu me reconheço, quanto mais impotente eu me reconheço, mais o Senhor pode fazer, mais o Senhor pode realizar, e tantas coisas o Senhor deseja realizar. Que tal trocar o seu medo, a sua insegurança, o seu pavor, a sua crise, a sua impossibilidade, pela dependência do Senhor que tudo pode? Que tal trocar a sua confiança em você mesmo, no seu braço forte, naquilo que você tem conquistado e construído? Porque você é limitado, porque você num piscar de olhos deixa de viver. Riquezas acumuladas se desfazem, uma vida saudável, em um instante, se vai. Que tal deixar essas esperanças, que tal deixar essas falsas seguranças para confiarmos única e exclusivamente em Deus? Nós vemos uma sociedade de pessoas que vivem doenças e mais doenças. Eu não quero aqui rotular que pessoas doentes na área psicológica, psiquiatra, são todos por questão de não confiar em Deus. Sem dúvida não é isso, todos. Mas muito é. Eu já me encontrei diversas vezes por não confiar no Senhor, vendo o meu corpo físico sofrer. Mas Deus nos convida a vencer no meio das nossas fraquezas, a triunfar no meio das impossibilidades. Qual a impossibilidade que você vive? Uma família destruída? Um casamento destruído? Filhos destruídos longe do Senhor? Projetos de trabalho frustrados? Uma nação que vive um caos? Deus nos traz a esperança. Deus nos traz a esperança. Nós podemos triunfar, nós podemos vencer. Isso daqui não é um tipo de mensagem triunfalista que está em cima de sentimentos humanos, de propostas humanas que te fazem sentir-se bem por alguns instantes e daqui a pouco você precisa lidar com a sua dificuldade, com a sua impossibilidade. Isso daqui é uma mensagem de Deus que pode todas as coisas e que faz um exército com 300 homens vencer um exército inimigo com todos os recursos, de uma maneira que chega a ser até vergonhosa, humilhante, tanto para eles quanto para o outro exército. Olhe, repare, releia isso na sua casa, veja. Será que Deus não está agindo na nossa vida, na nossa casa, no nosso ser de uma forma diferente? Deus deseja triunfar sobre as nossas vidas e revelar o poder dele. Nós somos totalmente limitados,
mas nós temos um Deus ilimitado. Nós somos fracos, mas o nosso Deus é forte. E é esse Deus que nos convida a viver e desfrutar mais dele. O texto bíblico continua, e esse texto bíblico nos ensina mais além da dependência. Muito mais além do que só depender. Esse texto bíblico vai nos dando direções bíblicas de como Deus levantou pessoas, de como Deus conduziu pessoas à vitória, a triunfar, a vencer os seus problemas, as suas circunstâncias, os seus próprios corações, os seus próprios pecados. Olha comigo lá o capítulo 7, versículo 3, 4 e 5. Capítulo 7, 3, 4 e 5, 7 e 16. Vou lê-los nessa sequência, me acompanhe por favor. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água. Eu separei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá, não irá. Aí o versículo 5 nos diz a seguinte verdade: assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhes disse: separe os homens que beberem a água, lambendo-as como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. Nós já lemos esses versos e estamos ressaltando. Preste atenção no 7 e no 16 agora. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e os entregarei, os midianitas, nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Dividiu os 300 homens entre 3 companhias. Pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios e com tochas dentro. Você consegue notar o desespero dessa circunstância? Eu fico me imaginando, né? Vou trazer para a minha realidade, você tenta trazer para a sua. Deus me manda pegar os jovens da igreja, sou pastor dos jovens universitários e dos jovens adultos. Me manda pegar esses 2 grupos de jovens. E Deus me manda ir à guerra contra uma nação enorme. E aí, né, sei lá quantos que dá esses 2 grupos juntos, talvez por volta de uns 100, um pouquinho menos, um pouquinho mais. E aí eu falo: mas Deus, como assim? Nós não temos recursos, eu não sei guerrear. Eu não sei ir para a batalha, eu não sei, não tenho como. Eu vim de Bebedouro, 500 quilômetros da capital. Olha só, não dá, eu não tenho condição disso. E aí então eu decido obedecer ao Senhor, porque eu confio no Senhor e não em mim. E aí eu obedeço ao Senhor. O que acontece logo depois? Logo depois Deus diz: Walter, pode ser que você confie demais em você, esses jovens também. Então faz o seguinte, passa por um teste aí. Sobraram 30. Walter, você vai para a guerra com esses 30. E você vai com os jarros aí, você vai com as tochas, com esses recursos que vocês têm, e lá eu vou dar a vitória para você. Gente, parece um negócio insano. Não parece aquelas historinhas que a gente assiste de desenhos animados, que o pessoal vai inventando coisas mirabolantes e você fala: né, só em desenho acontece isso. Mas a verdade é que Deus, ele usa essas coisas confusas para mostrar o quão fracos somos e o quão grande ele é. E é claro que na minha vida eu não vou contra nenhuma batalha de exército, contra o nosso país ou contra algo assim. Mas eu diariamente preciso travar batalhas contra o meu próprio coração, que assim como a nação de Israel, deseja fazer o que eu quero, do jeito que eu quero e a hora que eu quero. Mas todas as vezes que eu faço do jeito que eu quero, na hora que eu quero, sigo o meu coração, qual é a consequência inevitável que eu não tenho opção de escolher não? Caos. Caos no meu casamento, caos na minha família, caos no meu ministério, caos por causa da minha vida na sociedade, por onde eu passar. Porque a lei de Deus, a palavra de Deus, as ordenanças de Deus são muros de segurança e esperança para o nosso caminhar. Deus deseja nos proteger. Deus deseja nos fazer triunfar diante da nossa fraqueza, sendo obedientes, independente da circunstância. Por mais louca que pareça, por mais impossível que seja, se Deus está dizendo na palavra de Deus, precisamos confiar. Vivemos dias difíceis, não é mesmo? Onde tantas igrejas e tantas pessoas, sejam evangélicas ou de quaisquer outras, pregam tantas coisas, mas não prega a Bíblia, não prega a palavra de Deus. São homens ensinando ensinamentos de homens, ou seja, seguindo seus próprios corações. Religiões e igrejas sustentadas em cima daquilo que os homens pensam e daquilo que os homens querem e daquilo que os homens decidiram. Que Deus, na sua graça, nos preserve dessa tremenda desgraça, desse tremendo caos. Porque enquanto não formos obedientes à voz do Senhor, enquanto não formos obedientes ao Senhor, nós não vamos vencer as batalhas.
nós não vamos triunfar. E o caos vai se instalar no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, em casa, com os filhos, no trabalho e em tudo mais. E ao invés de produzirmos e desenvolvermos, ao invés de conquistarmos e crescermos naquilo que o Senhor tem, e de caminharmos cada dia mais parecidos com Deus, com Jesus Cristo, nós vamos regredir e ser destruídos. Mas a palavra de Deus vem e nos traz esses versos que se destacam, o versículo 7 e o versículo 16, de uma forma muito clara. No meio de todas essas impossibilidades, Gideão, que tinha medo, que ficava confuso, que se sentia fraco, que se sentia incompetente, que ficava ali, vou, não vou, faço, não faço, Deus olha, será que... Com todas essas situações, o que ele fez? Ele foi e ele obedeceu. Consequência da obediência nós já lemos. O último verso que eu li anteriormente para vocês, o que nos disse? Nos disse que eles venceram a batalha. Meus irmãos, não tente vencer a sua batalha do seu jeito. Não tente vencer a sua batalha na sua forma. Quantas vezes eu na minha casa quero vencer a batalha do meu jeito, da minha forma? Quantas vezes você na sua casa quer vencer a sua batalha do seu jeito, da sua forma? Ao invés de nos juntarmos como casal para guerrearmos contra o nosso coração pecaminoso, enganoso e tolo, nós ficamos brigando entre nós para ver quem vence, para quem está mais certo, quem está menos certo. Ao invés de nos juntarmos e reconhecermos que somos todos fracos, seja casal, seja família, seja com os filhos, seja como igreja, em qualquer faceta dos nossos relacionamentos, ao invés de nos juntarmos, reconhecermos a nossa fraqueza de Deus e dizermos: Senhor, eu estou com medo, Senhor, eu não estou entendendo muito o que está acontecendo, mas se o Senhor está dizendo, Senhor, me capacita, me ajuda a ser obediente, vamos lá. Enquanto tentarmos fazer do nosso jeito, de novo eu vou citar a nossa nação, dentre tantas qualidades que nós temos, o Brasil é maravilhoso, eu não gostaria de estar em outro país, amo o nosso país, mas o brasileiro dá um jeitinho para tudo, não é mesmo? Uma criatividade que a gente tem incrível. Mas nas coisas de Deus não dá para dar um jeitinho. Não tem jeitinho do Walter. Não tem jeitinho do fulano, do ciclano, ou daquela outra. É só o jeito de Deus. Nós precisamos ser obedientes. Mas não dá, é impossível do jeito de Deus. Mas como? Do jeito de Deus. Mas eu não estou com vontade. Quem disse que é da nossa vontade? Mas eu não consigo crer que vai dar certo. Mas eu preciso crer. O mesmo Deus que se revela, o mesmo Deus que fortalece o fraco, é o Deus que capacita o desobediente a confiar nos mandamentos do Senhor. Gideão não é um super-homem. Gideão é um homem como eu e você. Ou poderia ser uma mulher, como também tem uma juíza usada por Deus neste mesmo livro. Então, seja homem ou seja mulher, somos fracos. Mas quando reconhecemos a nossa fraqueza diante do Deus poderoso e tremendo, Ele faz grandes coisas nas nossas vidas. Mas nós precisamos obedecer. E se você não consegue obedecer, e se você não consegue crer, se você tem seguido o seu coração, os seus sentimentos, se você tem caminhado em lugares e ambientes onde é contra a palavra de Deus, só há um caminho para mim e para você: sermos dependentes e aprendermos a obediência. Dependentes de Deus, nós podemos aprender a obediência. Quem deu um coração obediente para Gideão não foi o próprio Gideão, foi o Deus de Gideão, o Deus que é forte, o Deus que é poderoso. Ele sim é o herói dos heróis, um herói diferente, mas o verdadeiro herói. Será que eu tenho sido dependente do Senhor? Será que dependente do Senhor eu tenho desenvolvido a obediência? Ou será que eu tento obedecer nas minhas próprias forças? Ou será que eu vivo uma religiosidade minha para conquistar recursos, para reconquistar nome, para conquistar força, para dizer eu sou bom, eu faço coisas lícitas, eu faço coisas corretas, olha o que eu faço, olha o que eu construo, olha onde eu cheguei, olha como eu sou como pai, olha como eu sou como profissional, olha como eu sou como mãe, como dona de casa, como uma mulher que trabalha, olha quem eu sou. Ou será que dependentes do Senhor reconhecemos a nossa fraqueza? E dependentes do Senhor a gente assume, como Jeremias 17:9 diz: meu coração é corrupto, inclinado ao mal, mas há uma esperança, e a esperança é Jesus Cristo, que nos livra desse coração, que nos ensina a ser dependentes e obedientes. A fé não é olhar para as circunstâncias. A fé não é olhar para as circunstâncias. Sem fé é impossível obedecer. A fé é olhar para a palavra de Deus e segui-la, não na nossa força, na força daquele que nos capacita. Sabe qual é o convite desse ponto para mim e para você? Lute contra a sua incredulidade. É preciso travar essa batalha da incredulidade, dependendo de Deus, sabendo que Ele mesmo é quem nos fortalece, sabendo que a nossa fé pode ser fortalecida por Ele. A gente se arrisca para tanta coisa, até para ser forte, para tentar vencer. Que tal
se arriscar a crer. Se arrisque a crer. Talvez você chegue aqui desistindo de Deus, desistindo da família, desistindo de você, desistindo de tudo. O convite de Deus para mim e para você, assim como essa nação que estava destruída, é olhe para Cristo, olhe para o poder de Deus, Cristo revelado no Antigo Testamento, olhe para Deus, olhe para a graça, olhe para o meu convite de obedecer a palavra. Confie, eu vou fazer vocês vencer essa vitória. Mas como? É tudo impossível. Creia, arrisque crer, arrisque crer, arrisque crer. É o convite de Deus para mim e para você neste ponto. Arrisque crer. Triunfe na fraqueza, seja resiliente. Olha só o capítulo 8, versículo 4. Acho extremamente interessante o porquê Deus quis que este verso estivesse aqui, no meio de toda essa batalha, quando eles já estavam ali desfrutando das vitórias e caminhando em tudo aquilo que Deus estava permitindo eles conquistarem. Capítulo 8, versículo 4. Gideão e seus 300 homens, já exaustos, pararam e não fizeram nada mais. É isso? Não. Gideão e seus 300 homens, já exaustos, continuaram e perseguiram e chegaram onde eles precisavam chegar. O versículo continua, a história continua, mas o que me chama a atenção aqui é que diante das batalhas, diante de todas as lutas, diante de negar o meu coração, de negar o meu pecado, de fazer a vontade de Deus, o processo é cansativo, o processo nos deixa exauridos, às vezes sem forças. Mas o fraco se fortalece dependente do Senhor. O fraco aprende a obediência pela capacitação do Senhor. E o fraco aprende a resiliência no Senhor. Eu não sou alguém muito resiliente. E também não sou alguém muito inteligente. Eu sou alguém muito esforçado. Mas a persistência, a resiliência é algo que o Senhor tem me ensinado que eu preciso me esticar a cada dia. Mas sem resiliência, sem persistência, seja no meio do cansaço, seja no meio da dor, permanecer obedecendo ao Senhor é necessário para se triunfar. O Deus que chama pessoas fracas, porque todos nós somos fracos, nos ensina a ser dependentes. O Deus que chama pessoas fracas e revela o seu poder, nos ensina que o seu poder nos capacita a obedecer. Este mesmo Deus age em nós, nos ensinando a resistir, nos ensinando a ser resiliente. Tem alguém aqui desistindo do seu casamento? Tem alguém aqui desistindo do seu filho? Tem alguém aqui desistindo da vida? Tem alguém aqui desistindo da caminhada? Desistindo da igreja de Cristo que prega a palavra de Deus? Tem alguém aqui desistindo de alguma coisa? Tem alguém aqui que cansado, exaurido, machucado pela batalha, cansado pela batalha, com fome, cansado, está querendo desistir? Os nossos irmãos foram tocados pelo poder de Deus, foram encorajados porque dependeram de Deus, foram obedientes porque o Senhor os capacitou a serem obedientes, mas também foram resilientes, porque o mesmo Deus é quem capacita. Eu não sou resiliente. Você não é resiliente. Por mais forte que você possa pensar que você é fraco. Você desiste no caminho se não for a graça de Deus. Mas o mesmo Deus que capacitou Gideão, que sustentou esses homens e que não permitiu que eles desistissem, é o Deus que fala comigo e com você nessa noite. Note que em meio à batalha e toda a exaustão, sem dúvida, a guerra que a gente trava contra as tentações, contra o nosso coração, ou até mesmo para viver e viver algo que o Senhor tem para nós, nos traz o quê? Cansaço e vontade de desistir. Mas dependentes, conectados com Deus, nós precisamos lutar, mesmo em meio à exaustão. Mesmo em meio à exaustão. Lute. Existem partes que o Senhor vai fazer. Mesmo no meio de uma loucura de deixar tantos homens para 300 homens ir para a batalha. Mas Deus não fez uma chavinha miraculosa ou tocou com uma varinha, pim, tudo se solucionou. Não, eles tiveram que ir à luta, eles tiveram que ir à batalha, tiveram que enfrentar seu medo, tiveram que crer, tiveram que obedecer. Mas não é o fazer tudo isso na nossa força, na nossa capacidade, porque nós somos fracos. É na capacidade que o Senhor nos dá. É na capacidade que o Senhor nos dá. O convite deste ponto é que o Senhor nos chama a trocar a nossa fraqueza pela capacitação de Deus. Pela capacitação que nos torna resistentes, resilientes. Mas cuidado, mas muito cuidado. Porque facilmente, quando somos fortalecidos pelo Senhor, dependemos do Senhor, obedecemos ao Senhor, aprendemos a resiliência, as vitórias começam a surgir nas nossas vidas e na nossa história. Nós começamos a pensar que as vitórias vêm por nós mesmos e pelas nossas próprias capacidades. Olha comigo Juízes 8, versículo 23. Vou começar lendo do 22 para que fique mais compreensível.
Vou ler do 22 ao 27 com vocês. Capítulo 8, 22 ao 27. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho, seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Qual a resposta imediata deste irmão, Gideão? Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhes Gideão. Nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. Se nós ficássemos até aqui, seria uma história. Note, a nação vê Deus fazendo o impossível e Deus mobilizando e fazendo coisas que o homem jamais poderia fazer. E ao invés de crer em Deus, ao invés de confiar em Deus, eles estão confiando em quem? No homem, no líder. E aí o líder, cheio da palavra de Deus e cheio do Senhor, responde: não. Não vai ser eu, nem meu filho, nem ninguém da minha família. É o Senhor que reinará sobre vocês. Pausa e depois eu leio os outros versos. Queridos, é muito fácil começar bem a história. É muito fácil começarmos a triunfar em algumas coisas. É muito fácil recomeçarmos algumas trajetórias na vida e começarmos a caminhar nessas vitórias e ir além diante daquilo que Deus tem para nós. O difícil é permanecer nelas. Olha só o que acontece, logo depois, versículo 24. E prosseguiu: só lhes faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos, os despojos que eles haviam pego dos israelitas. Eles costumavam usar brinco de ouro, então eles tinham esses recursos. Olha o versículo 25. Eles responderam: de boa vontade os daremos a você. Então estenderam uma capa e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado de seus despojos. Vou pular para o 27 agora. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade, em Ofrá. Todo Israel prostituiu-se fazendo dele objeto de adoração e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. A história é triste, a história é um caos, como sempre acontece quando nós deixamos Deus de lado. Quando sempre acontece quando nós começamos a confiar naquilo que Deus fez em nós ou através de nós, pensando que nós somos bons, nós somos fortes, nós somos super-homens. Note que este homem, ele começou corretamente. Note que esse servo de Deus olhou para essa circunstância e disse: olha, eu não vou reinar sobre vocês, meus filhos também não. Foi o Senhor quem deu essa vitória. Note uma coisa, meus irmãos. O fato de hoje eu e você reconhecermos que nós amamos o Senhor, que nós obedecemos ao Senhor e que nós vamos sempre escolher uma igreja bíblica que ensina a palavra de Deus, e que se essa igreja um dia deixar de ser bíblica, nós sairemos daqui e iremos para alguma que siga a Bíblia, não vem de mim, de você, vem do Senhor. Olha um pouquinho atrás para a sua vida, quem você era antes de ter a Cristo, antes da palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus entrar na tua vida. Olha tudo que Deus tem feito na sua história, olha tudo que Deus tem conquistado, olha todas as vitórias que Deus tem feito você alcançar, todos os triunfos que Deus tem dado em meio à sua fraqueza. Estamos com os nossos pais em casa, né? Meus pais e os pais da Thalita. Estava no escritório revendo a pregação e ouvi a minha mãe falando para todo o pessoal que estava lá na cozinha conversando das minhas mazelas de quando eu era adolescente e não tinha Jesus. E ela falou: tomara que tomasse push para a Thalita. Aí depois ela tentou dar uma melhorada, né? Não, mas ele também é bonzinho. Tomara que tomasse push somente para Cristo. Porque se puxar para mim e para a Thalita, ele está perdido. Mas se ele puxar para nós, quando nós olhamos para Cristo, negamos a nossa vontade, negamos o que nós queremos, porque nós confiamos no Senhor e não confiamos em nós, em mais ninguém, nós aprendemos a obedecer. E aprendendo a obediência, nós aprendemos a resiliência. E aprendendo a resiliência, pela graça do Senhor, nós nos tornamos conscientes. Triunfe sendo consciente. Triunfe sendo consciente é o convite que encerra essa mensagem, nos faz um monte de convite de transformação, de vitórias, ou de então recomeço no Senhor. Você é consciente de quem você é? Eu sou consciente de quem eu sou? Note que Gideão começa sendo consciente: não fui eu que venci essa batalha. Para tudo, vocês estão dizendo que eu e os meus filhos vamos reinar sobre vocês. Não, somente Deus pode reinar sobre a nação. E aí nós poderíamos gastar aqui mais uma pregação inteira sobre isso, porque de Gênesis a Apocalipse, Deus se revela como sendo o único que pode reinar sobre a vida de todos. Todas as vezes que qualquer pessoa tomar o lugar na nossa vida, na nossa história, que não seja Deus reinando, nossa história é um caos. E Israel vive vendo isso, e então logo depois Israel comete outros erros querendo um rei que faça o que eles querem, do jeito que eles querem, como as outras nações têm um rei humano.
E Deus se revelando, dizendo que Deus quer ser o único rei das nossas vidas. Que Deus quer ser o único Deus do nosso ser. Que Deus quer colocar ordem no caos das minhas emoções e dos meus sentimentos, dos seus sentimentos, das suas emoções. E é no meio de tudo isso que este homem de Deus reconhece e diz, não, somente Deus pode reinar. Mas o texto continua, e este homem não termina bem. Um homem usado por Deus, para que uma nação alcançasse tantas vitórias, para que sua família e sua história fosse transformada, termina uma história de forma terrível. Termina a história de uma forma lamentável. Ele e a nação se prostituindo. Ele e a nação abandonando a Deus. Ele e a nação adorando coisas feitas por homens, tirando Deus do centro. Deus deseja que nós sejamos conscientes de quem Deus é. Deus deseja que sejamos conscientes de quem nós somos. Nós precisamos começar dependentes do Senhor e nós precisamos terminar dependentes do Senhor. Porque conscientes de quem Deus é, consciente de quem nós somos, conhecendo a palavra de Deus, nós não nos entregaremos à tolice do nosso coração de achar que dá para confiar em nós. Deus tem feito tanto na minha história. Deus tem feito tanto na minha história. Deus tem feito tanto na minha vida. Deus tem feito tanto na vida de tantos de nós aqui. E Deus deseja continuar fazendo na vida de quem Ele tem feito. Mas Deus deseja começar a fazer na vida daqueles que ainda não têm desfrutado de tudo aquilo que Deus tem. Precisamos entender a nossa limitação finita de seres humanos. E sabemos que Deus não é finito, Deus não é limitado. Precisamos saber que as ordenanças de Deus são segurança e esperança para nós. Nós temos conseguido experimentar tudo isso de Deus para nós? Ou nós temos lutado com o que nós queremos, do jeito que nós queremos, na hora que nós queremos e blá blá blá? Repetidas vezes a nação de Israel buscou ao Senhor, foi restaurada por Deus, confiou em Deus, mas quando estava tudo bem, se achou forte, se esqueceu de Deus. Será que tem alguém aqui se achando forte nessa noite? Sabe quando a gente se acha forte? Quando a gente julga o pecado do outro. Ah, como eu luto com isso, meus irmãos. E se você não luta com isso, venha me ensinar uma coisa milagrosa e me diga que você já está no céu. Porque todos nós lutamos contra o julgar o outro. Na onde eu venço e na onde eu não tenho dificuldade, eu facilmente condeno o outro. Eu odeio fofoca. É um pecado que eu odeio. Todo mundo que me conhece sabe que eu odeio fofoca. Mas eu odeio fofoca não porque Deus odeia fofoca, porque eu não gosto de fofoca. Mas eu preciso redirecionar o meu coração para odiar fofoca porque Deus odeia fofoca. Porque fofoca prejudica o outro, porque fofoca nos afasta de Deus, porque fofoca causa atrito em nós, porque fofoca destrói, cria caos quando Deus quer trazer esperança e restauração. Mas para eu vencer, quando eu vejo pessoas fofocando, eu preciso do Senhor, porque eu sou fraco. Mas a minha primeira atitude, o meu primeiro sentimento no coração é quando eu vejo alguém fofocando, falando de alguém, ou quando alguém tenta vir falar, pastor, eu já nem ouço, né? Eu já corto ali e já desvio. Mas a minha ira que sobe no meu coração imediatamente precisa ser levada para a cruz de Cristo. E lembrar que só existe um que é bom, Deus. Só existe um que é bom, Deus. E que se naquela área eu estou odiando um pecado do jeito de Deus, é porque Ele me transformou. E na maioria das vezes eu nem odeio por causa de Deus, eu odeio por causa de mim mesmo. Aí eu vou para a cruz e Deus transforma meu coração e eu aprendo a fazer do jeito de Deus. Quem é você? Alguém que tem vivido e vencido no Senhor? Ou alguém que tem enfrentado derrotas? Há um texto bíblico do Novo Testamento que se encaixa perfeitamente com o Antigo Testamento e nos faz pensar esse todo de uma forma adequada, porque o Antigo Testamento revela o Novo, revela Cristo, revela a esperança de um Deus que vê o ser humano vivendo o caos do pecado, que vê o ser humano entregue a si mesmo e que envia então Jesus para nos trazer esperança, que envia Jesus para perdoar o nosso pecado e para nos fazer fortes no poder dele, dependentes dele. João 15, versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Pois sem mim vocês não podem fazer nada. Queridos, eu odeio fofoca. E eu tenho a triste infelicidade de dizer para você que um dia eu exortei uma pessoa a respeito de fofoca. E aí daqui a pouco eu não conseguia fazer essa pessoa ver isso, e aí eu fofoquei dessa pessoa, porque ela tinha fofocado por outra pessoa. Gente, eu chorei muito depois por isso, porque era alguém que eu amava e que eu amo. Mas eu cometi contra aquela pessoa o pecado que eu estava exortando que ela cometeu. E aquilo prejudicou aquela pessoa. E aquilo me prejudicou, e aquilo prejudicou o reino de Deus.
Nós somos fracos sem Cristo. Não basta saber. Se a gente sabe muito da palavra de Deus, a gente vai usar a palavra de Deus para dizer assim para a nossa esposa: mas você não faz. E a esposa para dizer para o marido, e para os filhos para os pais, e os irmãos um para o outro. Mas se nós reconhecemos a nossa fraqueza diante de Deus, dependentes, aprendemos a obediência. Aprendendo a obediência, nós desenvolvemos a resiliência do Senhor. Nós vamos confiando no Senhor. Nós vamos sendo confiantes de quem Ele é e de quem nós somos, e conscientes de quem Ele é e quem nós somos. Nós sabemos que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Sem Jesus, sem a esperança de Deus na sua vida, é o caos no seu casamento, é o caos na criação de filhos, é o caos no trabalho, é o caos entre irmãos, é o caos em todos os ambientes. Essa é a história do livro de Juízes, que nos conta a história de um Deus que fala: eu sou a videira. E se vocês estiverem ligados em mim, vocês vencerão o seu próprio coração maligno. Vocês saberão lidar com as situações à volta. O coração do seu esposo, o coração da sua esposa, do seu filho, do seu empregado, do seu subordinado, do seu patrão e etc. Você que já confiou em Cristo, você que tem Cristo como seu Senhor, você que tem confiado a sua vida a Cristo, você permanece confiando em Cristo, dependente de Cristo, obedecendo a Cristo, sendo resiliente pelo poder de Cristo, sendo consciente pelo poder de Cristo? Em nome de Jesus, que assim seja sobre a sua vida e a minha, porque assim nós viveremos do caos à esperança, da desgraça à transformação. Nós viveremos das perdas aos triunfos, no Senhor, do jeito dele, as vitórias dele, que são melhores do que as nossas, do nosso jeito. Mas Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim pra gente: se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo. Estou citando 1 João 1:9, confundi com Romanos 10:9. Romanos 10:9, que completa esse que eu acabei de citar, diz que se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer no nosso coração, mas o coração mente, que Ele é o Senhor, seremos salvos. Nós vemos uma nação que se diz cristã, que acredita em Deus, que acredita em Jesus, mas quando chega o Natal, enche a cara. Quando precisa decidir algo da sua família, segue seu coração, segue a forma do mundo viver. Quando tem um compromisso com a igreja, é de acordo com o que quer. Se a igreja não faz o que não gosta, sai de lá. Prefere estar numa igreja que é confortável, que fala o que quer ouvir, e etc, etc. Mas a palavra de Deus em Romanos 10:9 está nos dizendo o quê? Crer. Eu preciso falar que eu creio, mas eu preciso crer de coração, mente. Eu preciso crer de verdade. Nós temos um elevador aqui no prédio. De vez em quando tem manutenção, passa por manutenções para que nunca haja problema. E aí o Acivaldo, administrador da igreja, me avisava: Walter, ao sair da sua sala, não acione a porta, porque a porta do elevador vai abrir, mas o elevador está lá embaixo. Não acione, vá pela escada. Se eu confio no Acivaldo, gerente administrativo da igreja, eu não sou louco de apertar o botão do elevador. Eu vou correr pelas escadas. Agora, se eu não confio, deixa quieto, vai descer as escadas, cansado, magrelo, estou tentando ganhar peso, vou pelo elevador. Aperto o botão e vou me dar mal. Quando eu creio em Deus, meus irmãos, eu preciso viver de acordo com aquilo que eu estou dizendo que eu creio. Crer também é obedecer. Crer também é se submeter. Não tem como eu dizer que eu creio em Cristo, mas eu sigo uma igreja que não fala da palavra de Deus, fala o que homens ensinam. Não tem como eu dizer que eu creio em Cristo, que eu creio na palavra de Deus, que eu creio no Deus revelado nas Escrituras, mas eu faço na minha vida o que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero. Então, se você é alguém que já se entregou para Cristo, lembra de tudo isso que nós ouvimos. Mas se você é alguém que o rei da sua vida é o seu próprio eu, ou a sua pressão social, ou a família, ou a religiosidade que te cerca, ou qualquer outra coisa, o convite de Deus para você é que Ele quer reinar na sua vida. Quer reinar na sua vida. E do caos à esperança, da desgraça à graça, da desordem à ordem. Porque tudo Deus criou por sua palavra. E de um mundo que não tinha ordem, Deus trouxe ordem. Deus nos fez. Uma frase que resume tudo isso e nos ajuda a levar essa mensagem de uma forma resumida para a nossa casa é: Deus fortalece o fraco através da dependência, tornando-o obediente, resiliente e consciente. Vamos ler juntos para gravar e tentar lembrar essa verdade? 1, 2, 3 e... Deus deseja ser o Rei único e exclusivo das nossas vidas. Confiar nas nossas emoções, nos nossos sentimentos e das nossas formas e do nosso jeito, dos nossos recursos ou em qualquer outra coisa, o fim é ruim. Nós precisamos começar dependentes e terminar dependentes,
porque só assim nós vamos triunfar. E a palavra de Deus diz que um dia Jesus vai voltar e buscar aqueles que nele creram, e neles obedeceram, e neles resistiram, e neles permaneceram. Não porque somos bons, não porque somos fortes, porque por nós nada podemos fazer, mas porque dependemos de um Deus que nos ensina e nos capacita aquilo que nós não podemos fazer. Vamos orar ao Senhor? Se coloque de pé.